os visitantes. Faça um gesto com a mão se tem alguém nos visitando. Tem um casal aqui. Vocês podem ficar de pé, por favor, para a igreja recepcioná-los. Vamos dar uma salva de palmas. Sejam bem-vindos. Amém? Opa, tem mais gente aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Se sintam na casa de vocês, tá bom? É um prazer muito grande receber vocês aqui. Meu nome é Edenilson, né? O nosso pastor presidente aqui é o pastor Renê. Está viajando e quarta-feira estará de volta, mas sejam bem-vindos aqui, tá bom? Amém? Eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé, que vamos estar orando por essas famílias que estão enlutadas e também orando pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Querido Deus e amado Pai, nesse momento nós entramos, ó Deus, diante da Tua santa e gloriosa presença, apresentando, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, essas famílias que hoje, Pai, choram, ó Deus, pela partida de um ente querido. A Tua palavra, Senhor, diz que Tu és o Consolador amado. É aquele que nos consola em todas as nossas tribulações. Então, meu Pai, visita, Senhor Jesus Cristo, nesse momento. Visita, Senhor, os familiares, ó Deus, da irmã Silênia, as suas filhas, seus netos, os seus genros. Pai, visita, Senhor Jesus Cristo, os familiares do Luiz. Vai trazendo bálsamo ao coração, vai trazendo paz, ó Deus, sobre essas vidas, meu Deus, e que eles possam, ó Deus, lembrar, ó Deus, dos seus entes queridos, ó Deus, de uma forma, Senhor, que possa trazer felicidade aos seus corações. Meu Deus, nós também clamamos, ó Deus, pela justiça, Senhor, do homem, mas também a justiça divina sobre a vida daqueles, ó Deus, que ceifaram a vida do Luiz. Meu Deus, não permita, ó Deus, que esse ato de violência venha passar em branco, mas que a justiça humana do homem se cumpra nessas vidas, mas também a justiça divina visite cada uma dessas pessoas, Pai. Assim, meu Deus, eu oro, Senhor, também entregando diante de Ti, ó Deus, a ministração da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos visite nesta noite, que fale aos nossos corações, Pai. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tome seu lugar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da nossa reflexão, que nós estaremos compartilhando nesta noite, é a restauração de um povo. Amém? A restauração de um povo. É o livro, que nós estaremos abordando aqui, é o livro do profeta Joel. Mas antes eu gostaria de fazer uma breve introdução para você entender melhor o contexto histórico que estava se passando naquele momento, com aquele povo, e como Deus levantou o profeta Joel. Bom, nós sabemos, quando nós lemos a palavra de Deus, que o povo de Deus, isso ainda acontece nos dias atuais, mas sabemos que o povo de Deus, registrado nas Escrituras, ele vivia momentos de alto e baixo, momentos de fervor e momentos de frieza espiritual. E a época do profeta Joel foi uma época onde existia todo o trabalho religioso que acontecia em Judá, em Jerusalém. Existia ali os sacerdotes oferecendo sacrifícios, existia o templo, existia a adoração, mas o povo estava distante de Deus. O povo estava distante de Deus. E Deus, então, utilizando uma forma para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo até a presença dele com o coração quebrantado, Deus permite que um grande império, o império da Síria, marchasse contra Jerusalém, marchasse contra aquela nação, para que então o povo pudesse se arrepender. Deus então levanta
o profeta Joel para anunciar o juízo de Deus para aquele povo, mas também para chamar aquele povo ao arrependimento. A Síria não era qualquer exército, ele era um exército devastador. Devastador ao ponto das Escrituras descrever da seguinte maneira esse grande império. Abra sua Bíblia comigo aí no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Você vai entender a força que tinha aquele império que marchava contra Jerusalém, contra o reino do sul, Judá. Se você está em casa nos acompanhando esta live através do nosso canal do YouTube, vai aparecer essa reflexão bíblica, essa passagem aqui embaixo. Se você está aqui na igreja sem a Bíblia, vai aparecer aqui em cima. Amém? Abriram aí, meus irmãos? Joel, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: à frente dele, à frente desse grande império da Síria, vai fogo devorador, atrás dele, chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. Então aqui você consegue entender que o profeta Joel faz uma ilustração, mostrando que antes dele passar por aquela terra parecia o jardim do Éden. E depois que aquele império passava por aquela terra ficava devastada, como um deserto, e nada lhe escapava. Então foi assim que o profeta Joel ameaçou o reino e trouxe o juízo sobre aquela terra. Foi dessa forma, mostrando um grande império que marcharia contra Judá e Jerusalém. Irmãos, aí a gente fica pensando, mas pastor, foi uma época muito distante. Pastor, foi um momento histórico muito distante das nossas vidas. Hoje nós vivemos uma outra realidade. Hoje nós vivemos um outro momento. Não estamos em guerra, não estamos em conflito. Então, o que eu posso aprender com essa passagem bíblica, com essa palavra que hoje Deus tem falado aos nossos corações? Irmãos, assim como o povo de Judá, existia todo um rito religioso, assim como aquele povo estava distante de Deus, apesar de ter sacrifícios, apesar de ter um rito religioso, aquele povo estava disperso. Assim está a igreja. Assim está a igreja contemporânea. Quando começou essa pandemia mundial, eu falei, Deus está levantando a igreja. Deus está cuidando da igreja. Deus vai trazer um grande avivamento para a igreja. Mas eu me enganei. A pandemia Covid-19 trouxe um grande esfriamento para a igreja. Quantas pessoas, irmãos, não se afastaram da igreja, não deixaram de orar, não deixaram de buscar a Deus nesse momento de crise global. Então, muitas das vezes nós estamos cultuando a Deus, mas nós estamos com a mente em outro local, estamos com a mente nos problemas que nós deixamos em casa. Quantas das vezes nós estamos dispersos? Espiritualmente, estamos vivendo um momento de frieza espiritual. Não temos mais o prazer de ler a Bíblia, não temos mais o prazer de orar, não temos mais o prazer de clamar, de jejuar a Deus. Então note que a igreja brasileira, ela tem influência política, irmãos. Nós temos lá a bancada evangélica no Congresso Nacional. A igreja evangélica tem influência na sociedade, mas ela está perdendo a influência no trono de Deus, irmãos.
Porque a igreja não tem clamado. Sabe, se nós desejamos, irmãos, ver milagres acontecendo na igreja, nós precisamos agir como a igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja que buscava o milagre, uma igreja que clamava, uma igreja que trabalhava, uma igreja que orava, uma igreja que fazia ação social, uma igreja que cuidava das viúvas. Se nós queremos ver o milagre acontecer hoje no nosso bairro, irmãos, precisamos se despertar como aquela igreja era desperta. Precisamos fazer alguma coisa. O que nós temos feito como igreja? O que nós temos feito como igreja pela vida de muitos jovens que estão sendo tragados pelo mundo, pela vida de muitos jovens que estão destruindo as suas vidas nos vícios, nas drogas? Quanto tempo nós temos dedicado de oração para essas vidas que carregam um radinho na cintura e muitas das vezes armados? Quanto tempo nós temos dedicado de oração por este bairro? Quanto tempo nós temos dedicado de oração por essa nação que sofre na mão da corrupção, que sofre na mão de bandidos? Quanto tempo? Aí nós podemos ver o quanto a igreja brasileira está dispersa. Você faz uma reunião de oração e você convoca os irmãos para vir orar, buscar, clamar pela família, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos. 3, 4 pessoas, uma igreja com quase 500 membros. Precisamos nos despertar. Quando Deus falou para aquele povo, Deus usou Joel com o único objetivo: trazer o povo de volta para a intimidade com Deus. Trazer o povo de volta para a intimidade com Deus. Se você, irmãos, quando acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o teu celular, entrar nas suas redes sociais, preste atenção, você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar. Porque muitas pessoas estão trocando, irmãos, o prazer grandioso de estar na presença de Deus pelo uso de uma tecnologia. Hoje já não se tem mais o prazer de ler a Bíblia, de estudar a palavra. Minha filha, provavelmente, ela está me acompanhando em casa, junto com meu filho. Pai, você compra um livro para mim? Eu falei, sim, quando você acabar de ler um livro da Bíblia e me trazer o resumo. Não podemos, irmãos, negligenciar a nossa vida espiritual. Assim como você cuida do teu corpo, nutrindo ele com alimentos saudáveis, fazendo a sua higiene pessoal a cada dia, a cada manhã, a cada momento, você precisa nutrir o seu espírito com a palavra de Deus. Note que quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, tristes com todo acontecimento, com tudo que tinha acontecido em Jerusalém, com a morte de Jesus, eles falaram com Jesus, eles estavam ouvindo o Senhor Jesus, mas não o reconheciam. E o texto diz que depois que Jesus se despediu, eles falaram, olha, quando ele falava, o nosso coração ardia. É isso que nós precisamos, ter a chama do nosso coração aquecida pelo Senhor Jesus Cristo. E isso acontece através da oração, isso acontece através da palavra de Deus, isso acontece através de uma vida de santidade, irmãos. Estamos dispersos. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual.
cuide da sua vida espiritual. Então, essa foi a mensagem de Joel. Precisamos voltar para a presença de Deus. Precisamos nos arrepender. Precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Nossos dias, irmãos, são difíceis. Mas como Joel levou o seu povo a refletir sobre a sua vida espiritual, eu desejo nessa noite fazer uma reflexão de como anda a nossa vida espiritual. Sabe, irmãos, a cada vez que eu leio, eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos. A cada vez que eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, eu tenho vergonha da igreja que eu sou. Preciso melhorar. Precisamos melhorar, irmãos. E aí vem a pergunta. Então, como nós devemos voltar o nosso coração para o nosso Deus? Como nós devemos fortalecer a nossa intimidade com Deus? E aí vem aqui, sua Bíblia já está aberta no livro de Joel, né? Então vá lá comigo, no livro de Joel 2, no versículo 12. Então, essa busca pela presença de Deus deve ser realizada através de um relacionamento sincero entre o homem e Deus. Precisamos de sinceridade. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, converta-se a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasgue o coração e não as suas roupas. Então precisamos fortalecer o nosso relacionamento com Deus de uma forma sincera. Rasgue o vosso coração e não as vossas roupas. É muito fácil, irmãos, declarar o amor a Deus dentro de um retiro. É muito fácil declarar o amor a Deus dentro do templo. Mas o que nós precisamos é fazer dos votos que nós fazemos aqui na casa de Deus uma verdade na nossa vida lá fora. É isso que nós precisamos. Ser sinceros diante de Deus. Honrar os votos que nós fazemos com nosso Pai. Existem muitos homens e mulheres que fazem lindas promessas. Depois de um culto onde Deus fala conosco. E logo após passar esse momento, volta-se à prática do pecado. E os votos feitos são rapidamente esquecidos. Irmãos, temos que entender que quando a igreja acerta a sua vida com Deus, o céu vem aqui na terra e a terra passa a viver cura, restauração. Então, quando nós acertamos a nossa vida com Deus, Deus nos visita e traz cura sobre toda a terra. E isso está escrito em 2 Crônicas 7:14, você não precisa abrir, mas leia comigo aí, ó. Bota para mim, fazendo um favor aí. Amém? Você pode acompanhar aqui no telão. Diz, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua... Começa, irmãos, a cura começa quando nós buscamos a Deus. Quando nós renovamos os nossos votos com Deus. Quando nós nos enchemos da presença de Deus. Assim que acontece a cura. Então, do céu brota a cura para a terra. Quando nós buscamos o Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor. Então, esse chamado, ele precisa ser feito de uma forma sincera, irmãos. Nada melhor do que abrir o coração para Deus. Você pode mentir para mim. Você pode mentir para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos. Você pode mentir para a sua esposa. Você pode mentir para o seu esposo. Agora,
Para Deus, não. Então, se você não consegue enganar a Deus, por que não abrir o coração para Ele? Note que Jacó, quando o pai dele, cego, debilitado, pergunta quem está aí, ele bota um braço peludo lá, ele forja alguma coisa e fala Esaú. Mas quando no vale de Jaboque, Deus fala, quem é você? Ele fala, eu sou Jacó. Sabe por quê? Porque para Deus ninguém pode mentir. Então precisamos ser sinceros, irmão. Se você tem algum desafio na vida, se você carrega algum trauma, se você carrega algum vício, se você carrega alguma sequela da sua juventude, seja ela emocional, seja ela física, seja sincero diante de Deus. Fala, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas limitações, me ajuda, Senhor, nas minhas dúvidas. Mas cuide da sua vida espiritual, irmãos. Mas não deve ser apenas sincero, mas também urgente, porque Deus falou aqui também no 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, agora mesmo. O chamado de Deus ao arrependimento, irmãos, é em caráter de urgência. Tudo acaba assim, irmãos. Tudo acaba assim. Não temos tempo, irmãos. Nós não podemos viver protelando, irmãos, a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. O brasileiro, ele tem um hábito, né, que diz assim, nunca faça amanhã o que você pode fazer depois da manhã. O brasileiro é assim. Às vezes até eu mesmo faço isso. Mas na vida espiritual não pode ser assim, irmãos. Deus nos chama em caráter de urgência para a santidade. Os dias são difíceis, irmãos. E a igreja precisa buscar essa santidade em Deus. Então essa busca pelo Senhor deve ser sincera, deve ser urgente, e ela traz consequências na nossa vida. Quais são as consequências? Restauração física. Joel 2,18. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhe envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vós motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que veio do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Então, quando nós somos sinceros diante de Deus, quando nós buscamos a Deus e nós entendemos que a nossa vida espiritual precisa de uma mudança em caráter de urgência, e nós buscamos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor, Ele traz cura física. Aqui Ele trouxe provisão para esse povo, porque lá no início Ele fala de gafanhoto, Ele fala de destruição, mas aqui Ele já fala de cereal, de comida, de mantimento e de livramento do exército inimigo. Existem consequências. Mas quando nós buscamos a Deus de uma forma sincera, quando nós buscamos a Deus em caráter de urgência, Ele traz restauração física, mas também restauração espiritual. No 28, versículo 28 diz o seguinte: e acontecerá, depois disso, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Então nós vemos, irmãos, que
que a busca pela presença de Deus, a busca pela intimidade com Deus, vai trazer consequências na nossa vida. Vai trazer consequências na nossa vida. Física e espiritualmente. Física e espiritualmente. Eu não me recordo agora o nome de uma cidade, o nome dela é uma cidade um pouco difícil, mas se você procurar no YouTube, você vai achar lá. É uma cidade da Guatemala. Você pode botar lá no YouTube, cidade da Guatemala que sofreu um grande avivamento. Esqueci o nome é um pouco difícil de pronunciar. Mas nessa cidadezinha, uma cidade pequena, havia miséria, havia prostíbulos, havia desgraça, havia droga, havia 17 delegacias naquela cidade. Um pastor decidiu orar e clamar por aquele povo. E no lugar de toda a escassez, de todo vício, de toda idolatria, de todo sofrimento, aquela cidade foi visitada pelo Senhor. Foi visitada por Deus. A terra passou a brotar alimentos, assim, lindos. Cenoura do tamanho de um braço, mais ou menos. As 17 delegacias foram fechadas. Aquela cidade foi avivada pelo poder do Espírito de Deus. Porque a igreja local decidiu clamar, decidiu orar, decidiu buscar, decidiu clamar a Deus pela restauração daquele povo. Então, irmãos, quando nós vamos à presença de Deus, nós recebemos restauração física, mas também espiritual. E cansamos de falar aqui na igreja, com Deus não tem meio termo. E a palavra de Deus no livro de Apocalipse 3,16 diz, vou abrir aqui e vou ler para vocês, para não ficar dúvida. 3,16, você não precisa abrir não, mas anota aí. Você já conhece essa passagem. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você já conhece essa passagem? Está aqui, ó. Com Deus não tem meio termo, irmãos. E olha que ele apresenta para João uma ilustração aqui, que ele mostra, né, que Jesus rejeita a igreja que é fria, é morna, e ele usa o exemplo, né, de um alimento que muitas das vezes é expelido do nosso corpo porque houve uma rejeição. O que isso diz, irmãos? Que precisamos cuidar da nossa vida espiritual. E é muito interessante essa passagem de Apocalipse 3,16, porque na lógica humana, quando você está com a temperatura do corpo muito elevada, quer dizer que você está com febre. Tem alguma infecção, tem algo de errado com o seu corpo. Se a temperatura do seu corpo estiver baixa demais, você pode ter uma hipotermia, ou seja, porque a temperatura está baixa demais. Então, no nosso corpo, tem que haver uma temperatura equilibrada. 35, 36, 37. Mas já espiritualmente falando, irmãos, a nossa temperatura tem que estar elevada. Temos que ser pessoas avivadas pelo Espírito Santo de Deus. A chama do Espírito Santo tem que estar ardente dentro de nós. E a palavra de Deus, não apagueis o Espírito que há em vós. Não apagueis o Espírito que há em vós.
Precisamos, irmãos, buscar essa restauração espiritual, sendo sincero. Precisamos buscar essa restauração espiritual, irmãos, em caráter de urgência, para que você mantenha o seu nome no livro da vida. Irmãos, no dia que nós iremos comparecer diante de Deus, nada que você deixou aqui neste mundo irá ter importância. A única coisa que terá importância é se o seu nome está ou não no livro da vida. Você já teve uma experiência de o seu nome não estar em uma determinada lista? Que frustração que traz. Eu lembro-me que quando nós casamos, eu e minha digníssima esposa, essa linda morena aqui, está toda de preto, nós ganhamos a lua de mel de presente. Um cardiologista, um amigo nosso, um casal, nos deu de presente, lá em Nova Friburgo. E aí nós fomos, quando chega lá, chegamos no hotel, o nosso nome não estava na lista daquele hotel. Isso trouxe uma angústia no coração. Calma aí, não, mas eles falaram que tinha nos dado de presente. O que houve? Nosso nome não está na lista. Vê de novo, amigo. Vê mais uma vez se meu nome está aí. Edenilce, Luciana, por favor. Não está. Meu Deus, e agora? Calma aí. Tem o mesmo hotel, não o mesmo hotel, mas um hotel com o mesmo nome da gente aqui, só que nós aqui somos 3 estrelas, lá é 5. De repente, vocês estão hospedados lá. Vou ligar para lá. O nosso nome estava naquele outro hotel. Mas o que passou no seu coração? O que passou no meu coração? O meu nome não estava na lista. Aquilo me trouxe uma angústia muito grande. E outra vez, eu prestei um concurso público, eu achava que tinha feito 62 pontos na prova, e no dia que saiu ali a nota, né, nota de corte, eu fui lá e procurei de baixo a cima 62 pontos e não achava o meu nome. E comecei a tremer, falei, caramba, eu fiz 62 pontos, cadê o meu nome? Por que o meu nome não está aqui? A Luciana falou, calma, amor, deixa eu ver aí, sai daí, deixa eu ver no computador. Ela foi e olhou, é porque eu tinha feito 60, eu estava procurando 62, eu tinha feito 63. Então, o meu nome estava, mas por não ver o meu nome ali, estava angustiado. Agora, irmãos, são coisas humanas, são um concurso que eu fiz, uma hospedagem no hotel, na lua de mel. Agora imagine você, se o seu nome não tiver no dia mais importante da sua vida, no livro da vida. Imagine você. Que frustração. E será uma frustração eterna. Precisamos, irmãos, cuidar da nossa vida espiritual. Acho muito bonito a pessoa que gosta de malhar. Acho muito bonito a pessoa que gosta, né, de estar sempre esbelto fisicamente. Mas não esqueça de malhar o seu espírito. Não esqueça de cuidar das suas vestes celestiais. Não esqueça da sua vida espiritual. Porque você poderá se frustrar no dia mais importante da sua vida. Seu nome não está aqui. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Cuide da sua vida espiritual, igreja. Vivemos um momento difícil, igreja envolvido com política.
pastores vendidos pelo dinheiro. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Planeje, trabalhe, faça planos aqui neste mundo, conquiste aqui nesse mundo, mas não negligencie a sua vida espiritual. Porque no final das contas, irmãos, é ela que vai fazer toda a diferença. Hoje eu fiquei emocionado no sepultamento da irmã Silênia, que ela falou o seguinte, a filha dela, né? Ela falou o seguinte: minha mãe com 84 anos de idade, às vezes 2, 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, a gente chegava no quarto, estava ela de joelho dobrado, e orando, clamando: mãe, vai descansar, mãe, vai dormir. Não, eu não posso dormir sem antes ler esse salmo, sem antes fazer essa oração, sem antes orar pela minha igreja. Uma anciã de 84 anos de idade. Talvez a força do seu braço, a força das suas pernas, estavam debilitados pela idade, irmãos. Mas ela era forte espiritualmente, uma guerreira do Senhor, e que combateu o bom combate até o último dia, até o último momento. Então, irmãos, quer saber de uma coisa? Deixa de mimimi, deixa de disse que me disse, busque ao Senhor enquanto é tempo. Deixa de blá, blá, blá. Gente, isso aqui não é social, irmãos. Eu até venho aqui para dar um abraço no meu irmão, para ver os diáconos, meus amigos, mas não é social, irmãos. É espiritual. Eu venho aqui para fortalecer o meu espírito, para ganhar força que vem dos céus, para andar nesse mundo tenebroso. É para isso que eu venho à casa de Deus. Cuide da sua vida espiritual. Para os nossos dias, irmãos, passamos por momentos difíceis, mas assim como Joel estimulou o povo a buscar ao Senhor, hoje nós devemos fazer a mesma coisa. Busque a Deus. Devemos ser sinceros diante de Deus e sincero com você mesmo, fazendo uma autoavaliação da sua vida. O pior engano, irmãos, é o auto-engano. É o auto-engano. Saiba que o momento de você buscar essa intimidade com Deus é hoje. Fazendo assim, Deus vai restaurar os seus sonhos, sua vida, sua família, e fará de você um altar para a glória de Deus. Irmãos, uma vez eu dei um exemplo, lá na Rua 5 ainda, quando a igreja era lá. Não sei nem se eu reproduzi aqui já esse exemplo, mas vou tornar a repeti-lo. Olha, você imagine o seguinte: a grande oportunidade que você tem de falar com um ser que não foi criado, mas é o Criador. A oportunidade que você tem de falar com aquele que governa todo o universo, aquele que tem poder para transformar todas as circunstâncias que você está passando. Olha a oportunidade que você tem para falar com aquele que a palavra de Deus diz que ele está 24 horas atento às nossas orações. Olha a grande oportunidade que você tem de ser amigo de um homem forte e poderoso, de ser amigo de um ser maravilhoso, misericordioso. Irmãos, orar não é um fardo. Não pode ser um fardo.
Não pode ser um fardo. Olha a oportunidade que a igreja tem, irmãos. Talvez se eu pegar o meu celular aqui e ligar talvez aí para uma autoridade que nós temos aí, um governador, sei lá. Prefeito não, porque está em época de eleição, ele vai me atender. Aí um governador, talvez ele diga assim, olha, estou ocupado. Talvez se eu ligar para um advogado, que também é uma autoridade aqui na terra, mande me ligar amanhã. Mas a palavra de Deus diz, se eu me conectar com Ele, Ele está pronto a me ouvir, me atender, me socorrer. Gente, é um Deus misericordioso. Por que então que nós trocamos essa presença por banalidades? Por que nós ficamos maratonando Netflix, final de semana, a madrugada dentro, mas não separamos 10 minutos para orar? Por que nós ficamos viciados em Facebook, Instagram? Fazemos dele a nossa vida, a nossa alma, o nosso motivo de viver, mas não transferimos essa adoração para o nosso Cristo, o nosso Deus. O que está acontecendo com o ser humano? Talvez você esteja aqui, pelo amor de Deus, acaba esse culto, já não aguento mais. Quero ir para casa, quero ir lá na cantina. Se você está pensando assim, irmão, se cuide. Se cuide. Para não se frustrar na vida com Deus. Irmãos, eu não fui chamado para ser um pastor omisso. O que Deus fala no meu coração vai ser repassado para a igreja. Quer você goste ou não. Cuide da sua vida espiritual. Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Meu Deus, a tua igreja, Senhor, está aqui reunida, Pai, nesta noite. E nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque Tu és misericordioso, Pai. Verdadeiramente o Senhor disciplina aquele quem Ele ama. Meu Deus, quantas das vezes nós estamos dispersos, como o povo de Judá estava. Quantas das vezes, Senhor, nós negligenciamos, Pai, a nossa comunhão contigo. Quantas das vezes, Senhor, nós trocamos a Tua presença por coisas tão banais e fúteis, Pai. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso ser, porque somos falhos, Senhor. Precisamos, ó Deus, da Tua graça. Precisamos, Senhor Jesus Cristo, da ministração do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Meu Pai, nos ensina, Senhor Jesus Cristo. Nos ensina, ó Deus, através, ó Deus, da Tua santa palavra, como devemos, ó Deus, caminhar neste mundo, Senhor. Meu Deus, desperta, Senhor, aqueles que dormem, Pai. Ó Deus, vai tocando o Espírito Santo de Deus nesse momento em corações que estão, ó Deus, adormecidos, Pai.
vai reacendendo, ó Deus, a chama do primeiro amor, Senhor. Meu Deus, toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Toma, Senhor, esse ministério em Tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, a vida do nosso pastor em Tuas mãos, Senhor. Meu Pai, que possamos verdadeiramente, Senhor, ser uma referência, Senhor, neste bairro. Não uma referência, ó Deus, em localidade, mas uma referência como a noiva de Cristo, uma igreja que faz a diferença. Meu Deus, toma, Senhor, a nossa vida diante de Ti. E restaura, Senhor, o nosso ser. Restaura, Senhor, a nossa comunhão com a Tua presença. Restaura, Senhor, a liberdade de sentar contigo à mesa, Senhor. Restaura a intimidade contigo, Senhor. Toma, Senhor, a vida daqueles, ó Pai, que estão ainda, Senhor, duvidosos na fé. Toma a vida daqueles que estão lutando contra vícios, traumas. Meu Deus, toma a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor. Venha visitar, ó Deus, cada um de nós com Teu Santo Espírito, Senhor. E acender, ó Deus, a chama do primeiro amor, Pai. Venha nos visitar com Teu Santo Espírito e nos honrar, ó Deus, com os Teus dons, Senhor. Os dons do Espírito Santo de Deus sobre a Tua igreja. Visita-nos, ó Deus, com o dom da cura. Visita-nos, ó Deus, com o dom de milagres, dom de profecias, Senhor, dom de línguas, Pai. Restaura a Tua igreja, Senhor. Restaura o desejo, Senhor, de buscar a Ti. Oh, meu Deus, toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Obrigado por esta palavra que hoje vem trazer, ó Deus, um despertamento para cada um de nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua presença aqui neste local. Obrigado, ó Deus, pelo Teu confronto, Senhor, nesta noite, Pai. Assim, meu Deus, nós oramos e Te agradecemos, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Fique de pé e cante esse louvor junto comigo, que diz: restaura, Senhor.